Bom dia. Bom dia, Bia. Oi, Lu. Esse som não fica muito alto, porque as crianças estão gritando. O moço de vez em quando lá em cima batuca. O negócio tá bom ainda. Bom dia, Bia, sua linda. Tá bom. Gente, o negócio tá caindo. Serena tava atendendo comigo lá fora e ficou, pelo jeito. Crianças fofas, Luiz, não tá entendendo. O negócio é sério aqui embaixo. Uma loucura. Bom dia, Silvia. Oi, Renata. Bom dia, amor. Bora começar o dia. Hoje eu tô com a agenda lotada e ontem 4 pessoas desmarcaram, uma loucura, assim, a agenda doida. E, enfim, hoje aí tive que colocar para hoje porque amanhã é dia de presencial, né? Então não vai dar para atender online. Vamos nessa. Bom, vou começar a conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a questão de articulação do R, né? O R é o último fonema que a gente normalmente produz, né? Que a gente aprende a falar. Então, muitas pessoas não conseguem chegar nesse fonema. Eu vou contar uma história para vocês engraçada. Meu filho mais novo, o Henrique, ele pequenininho, ele começou a falar muito cedo, né? Os dois começaram a falar muito cedo. Filho de fono, brincava, é filho de fono. E o pequeno, perguntavam para ele assim, como é que é o nome da mamãe? Ele falava, Luísa. Eu falava, meu filho, pelo amor de Deus, é L antes. E o R vem muito depois. E ele não falava o R de maneira nenhuma. Então era Luísa, Brusa, era tudo com R, era assim. E a gente tinha uma cachorra que se chamava Lili. Então ele falava Riri. E é super complicado esse R de acontecer normalmente. E ele falou antes de todo mundo. E depois, inclusive, o L foi muito complicado para ele começar a falar. Mas foi muito engraçado, porque antes foi o R, né? O Riri, Luísa, coisa mais fofa do mundo. Oi, Renatinho. Bom dia, amor. Então, o que a gente faz? Como é que funciona? Vamos pensar na fisiologia com relação aos costumes, né, do bebê. O bebê, quando nasce, ele é colocado no peito. E aí ele vai usar lábio e língua para mamar, né? Então é sempre muito ligada essa região de lábios. E aí os primeiros fonemas que o bebê fala são b, né? Aqui, mamã, papá, babá. São os bilabiais, tá? Então isso é muito importante da gente lembrar o tempo todo. Que os bilabiais são os primeiros fonemas que a gente fala. Então às vezes a criança não tá falando mamãe, mas ela fica brincando de vocalizar e fica e a gente nomeia aquele som, né? Olha, ela falou mamãe. E aí, por repetição, mamá, mamã, né? Papá, são os sons que saem em primeiro lugar. Então, isso é muito legal da gente entender essa formação das palavras, dos pontos articulatórios em função da própria alimentação, tá? E aí, a partir daí, vem todos os outros fonemas, tá? Aí a gente tem os fonemas de acordo com os pontos que de fato eles se tocam. É muito fácil. Então é bilabial, língua dental, lábio dental, né, o alveolar que é ali atrás, enfim. É muito legal a gente imaginar que cada fonema tem um nome específico dentro da boca de acordo com o que está acontecendo. Isso fica fácil. E aí a gente fica pensando, puxa vida, a pessoa não consegue fazer o L de forma bonita. Por exemplo, olha como é diferente eu falar lápis e lápis. Veja, é tudo junto, tá? Então é lá. Vamos soltar essa língua da boca, né? Vamos soltar essa língua e deixar ela autônoma. Isso é uma coisa interessante e importante. Quando a gente está fazendo os exercícios, primeiro, soltar a língua do assoalho da boca. Lá, tem que acontecer de forma solta, leve, tá? Senão o som fica esquisito. Quando eu falo lá, é diferente do lá.
e dá mais trabalho, tá? Então, vamos deixar essa boca carente fazer essa língua se soltar e ser independente. Esse é um primeiro ponto. E aí, o que a gente faz com relação aos exercícios? Tem que pensar em ponta de língua, tá? Eu nem tenho aqui, eu esqueci de trazer. Mas tem uns exercícios que eu gosto muito de pontinha de língua. Primeiro, vamos fazer aqueles exercícios todos que a gente passa, né? De estalar, frente e trás, cima e embaixo, lateral. Sempre pensando nessa pontinha de língua, tá? Isso sempre. Segundo, pegar uma escova de dente e fazer essa escova de dente organizar os feixes musculares. Então imagina, eu vou não escovar a língua, tá? Claro que escovar a língua é importante pra gente tirar todas as bactérias e tal, placa bacteriana que fica na língua. Mas eu penso nesse momento em fazer o movimento acontecer para você dar uma acordada nessas fibras musculares. Então aqui, de trás para frente, lateral para frente, lateral para o meio, tá? E embaixo da língua, para cima. Vamos acordar essa musculatura, certo? Beijo, Ricardo Conte, meu amigo querido, meu parceiro. Oi, Oi, Terezinha. Oi, Vera. Bom dia, Silvana. Renatinho, seu lindo. Então, esse aqui é um troço muito legal pra gente fazer todos os dias. É um exercício que, na verdade, é uma estimulação dessa musculatura toda de língua, tá? Então, lembra, toda vez que for escovar os dentes, de escovar a língua como você quer, como você precisa para tirar todas as placas bacterianas e depois fazer certo? Todo dia. Vamos estimular essa língua para ela ter esse pontinho, essa pontinha acontecendo de forma satisfatória. Tá? É preciso que a gente tenha essa pontinha de língua acontecendo. Primeiro ponto. Depois, a gente pode pensar em alguns exercícios, tipo tá vendo que eu não tô mexendo o queixo, tá? Li, lo, lu. Só língua aparecendo, só língua mexendo, ok? Isso é maravilhoso também. Depois, Rê é todo dia um pouquinho, tá? Faz umas 3 vezes, tá? Sempre. E aí quando for escovar o dente de novo, faz de novo, entende? Então não é pra fazer muito, não é pra ficar enchendo o saco, mas é sempre colocar isso na rotina da sua escovação. Escovar os dentes, escovar a língua, fazer essa manobra na língua, bochecha, tá? Isso é muito bom. Então faça várias vezes. Isso é legal para criança também, faz no filhote, tá? Para melhorar a articulação, tá? Daí, um outro exercício que eu gosto muito é pegar um potinho daqueles, sabe aqueles potinhos de xarope, de xaropinho de Novalgina, ou então medidor de café? Ou seja, aquele é um potinho baixo, não precisa ser muito alto. Vai colocar ele aqui, e aí um dia você vai colocar pó, outro dia você vai colocar o melado. Então, por exemplo, no pó eu gosto muito de gelatina de morango, por exemplo. O pó da gelatina de morango, se você coloca no fundinho desse pote e faz isso aqui, ó, a ponta da língua vai encostar no pozinho e aí você vai passar no céu da boca de frente para trás 3 vezes, ó. Junta tudo no meio da boca. Engole com a língua, fazendo o movimento. Pega de novo. Engole de novo. Até acabar o pozinho, tá? No dia seguinte, se você puder, faça com alguma coisa melada. Ou seja, leite condensado, Nutella, mel, requeijão, o que você quiser de melado. Por quê? Quando eu coloco aqui, não vai bastar eu fazer isso aqui, porque senão você molha e vai vir pouca, o melado vai ficar pouco na língua, né? Então você tem que fazer
E a língua vai ter a tendência a fazer essa conchinha. E aí você vai passar no céu da boca igual. Então, vai fazer engole de novo, tá? E aí você vai passando. Leite condensado é sensacional. As crianças no consultório, tinha uma época que eu fazia com Nutella, né? Eu tenho uma amiga que mora fora, ela me trouxe de presente uma Nutella de 5 quilos, gente. Era um troço desse tamanho, era sensacional aquele pote. E aí eu dava para as pessoas Nutella. Claro que depois eu parei, porque muita gente ligada à voz profissional saía de lá cheia de muco, enfim. Então eu parei de dar. Mas era muito legal você colocar isso aqui, e aí a Nutella ela é mais durinha, tá? Então você traz e faz esse movimento acontecer. Tem um problema quando a palavra tem mais de um R. O segundo não sai legal. Cirúrgico. É por causa do R de São Paulo. Já falei pra você, amigo, faz o R do Rio. Cirúrgico. Se virar cirúrgico, é engraçado que nesse caso aí, cirúrgico, ele é mais difícil porque tem um G do lado que suja, tá? Eu acho que é isso. Provavelmente. Mas se você falar cirúrgico, resolve tudo, fica neutro. Tá? Então, esses são exercícios bons pra gente trabalhar a pontinha da língua. E sempre lembrar de fazer tudo com ponta da língua. Por exemplo, se você pega um pedacinho de pãozinho, por exemplo, né? Eu tenho que fazer mais força com a Nutella, é isso. Por exemplo, eu tenho um negócio aqui que eu adoro, que é um biscoitinho daqueles chineses ou japoneses, eu nem sei, se chama Senbei, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um desses biscoitos aqui, vou pegar, ele derrete muito fácil, né? Ele se desfaz fácil. Ou seja, eu tô com ele na pontinha da língua fazendo o movimento acontecer. Então eu tô prestando atenção nessa ponta de língua. Depois eu vou pegar ele. O céu da boca, ele fica bem aqui na pontinha do céu da boca. Mexo a pontinha da língua, aí ele vai se dissolver. E aí eu vou jogar pra trás. Outra coisa é colocar ele aqui e manter ele nesse lugar quando você for fazer alguma outra coisa. O tempo todo é isso, língua equilibrista. E aí você sente que tem alguma coisa em cima da língua o tempo todo. Então a ponta da língua tem que funcionar, tá? E aí mais pra frente vocês vão treinar as pontinhas, os exercícios de ponta de língua. O que são? T, D, N, T, D, N e o R, e o L e o R, né? Então você vai fazer tará, 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 trá, teré, 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 tré, tiri, 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 tri, toró, 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 tró, turu, 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 tru, dará, 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 drá, deré, 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 dré, diri, 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 doró, 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 dró, doru, duru, duru, dru. Aí você vai fazer foi T, D, N. Nará, 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 na. Neré, 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 neré. Niri, 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 niri. Noró, 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 nró. Nuru, 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 nru. Não interessa se não tem esse fonema. Vamos treinar a ponta de língua. Olha que difícil. Nrá, neré, niri, nró, nru. Depois, lará, laré, lará, 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 rá. Leré, 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 leré. Liri, 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 ri. Loró, 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 luru, 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 tá? E vamos brincar com essas possibilidades. E aí a gente vai fazer exercícios, por exemplo, com tarará, tereré, tiriri, tororó, tururu, darará, dereré, diriri, dororó, dururu, narará, nereré, niriri, nororó, nururu, larará, rereré, ririri, rororó, rururu. Vamos trabalhar pontinha de língua. E aí vamos colocando um pouco mais de velocidade. Isso é muito legal. É um trabalho que vale a pena. Agora, tem que mexer com a estrutura muscular dessa língua antes de brincar de qualquer coisa. Depois vocês vão eleger uma série de palavras que tenham T, D, N, L e R, que são nesse pontinho articulatório. E aí vocês vão repetir, repetir, repetir.
Isso é extremamente importante, gente. Parece brincadeira, mas quando a gente estimula a ponta da língua, imediatamente a língua começa a se reorganizar para conseguir falar daquela forma. Porque senão a gente não consegue fazer. Imagina, eu tenho 49 anos, comecei a falar com menos de um. Imagina, 48 anos falando sempre da mesma forma, com os pontos articulatórios organizados da maneira que eu organizei na vida. Se eu falo errado, eu vou falar errado sempre. Se eu não organizar organizar antes a estrutura muscular que eu tenho, né? Então eu tenho que reorganizar os pontos articulatórios. A partir daí, tudo organizadinho, eu consigo organizar a emissão desse som, né? A produção e a emissão desse som, tá? Então a gente vai precisar trabalhar antes língua, aquilo que eu falo sempre. Vamos trabalhar língua para depois a gente conseguir trabalhar a articulação propriamente dita, certo? Isso é extremamente importante, a gente precisa cuidar da língua antes. Tem muita gente que acha que é simplesmente organizar sei lá, pegar a trava-língua e ficar em cima. Se a língua não sabe qual é o caminho, vai ser difícil, tadinho. Olha a frustração, tá? Isso não funciona. Eu tenho uma paciente que é uma graça, é uma menina de 18 anos que quer ser atriz. E aí outro dia ela entrou em contato comigo e falou assim: Lu, eu preciso falar o R, porque eu falo arara. Aí, olha, eu fiz esses exercícios com ela uma semana. Semana seguinte, ela me trouxe o R. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa tão rápida, né? Claro que ela vai ter que treinar pra caramba, porque a vida inteira ela falou daquele jeito. Então, de vez em quando ela fala, quando ela tá no automático, ela vai lá pro arara, né? Aí eu falo: Lu, olha só, é Luísa, o nome dela também. Lu, olha só, você falou a palavra errada. Aí ela vai lá e arruma o R. Então, eu solicitei que todas as pessoas com quem ela conversa, tipo pai, namorado, essas coisas todas, os amigos mais próximos, que ela pedisse para as pessoas falarem para ela quando ela usar o R no lugar errado, no ponto articulatório errado, porque aí ela consegue automatizar. É isso, Lu, ô Marcelo. E aí depois você tem que insistir bastante para ficar igual a pronúncia, porque senão a pronúncia fica esquisita, fica o lá, né? Lá, dararara, pará, tá? Então, sempre que eu falo a letra E o meu filho me corrige bonitinho. Ai, gente, é fofo, né? Mas é bacana. Quando a gente tem gente à nossa volta... Beijo, Marcelo. Quando a gente tem gente à nossa volta que nos ajuda, é muito mais fácil automatizar. Vocês sabem que no início do ano eu atendi 2 pessoas da Paraíba e é um casal. E assim, o problema, que não é problema, deles era o sotaque. Eles queriam colocar uma coisa mais neutra e mais, mais Brasil, porque eles queriam trabalhar com locução, enfim. E era muito engraçado, porque os dois falavam dia e tia. Então, eu falei: olha, já que vocês são uma dupla, quando vocês puderem, falem entre vocês, porque eles estavam lá no lugar onde eles moram, enfim, falam desse jeito e tudo. Então, se eles falassem assim, fora de lá, todo mundo começa a olhar, tipo, você tá falando assim por quê, né? Que esquisito esse teu jeito de falar. E foi muito legal, porque eles começaram a tentar se ajudar. Mas demorou para isso acontecer, porque quando ela levantava da cama e falava bom dia, ele chorava de rir, ele falava bom dia. E aí, enfim, quando ficavam se sacaneando, e aí num determinado momento eles pararam de se sacanear e começaram a se ajudar. Então o bom dia virou bom dia, porque é cultural, né? Então se a gente tem mais gente perto da gente ajudando, fica muito mais fácil. O Luiz, por exemplo, eu tava brincando com ele, o Luiz ele mora em São Paulo e tá trabalhando sotaque neutro por causa da locução, uma voz linda, muito treino, é difícil, nega? Não vale não. Mas é muito legal porque o Luiz tá fazendo o sotaque mais neutro com R, né? Então ele, por exemplo, porta, morto, ele tá usando esse R mais neutrinho, e isso é importante. Agora, se a gente perguntar para ele se as pessoas não perguntam por que tá falando assim, muita gente fala, né? Então você tem que ter gente a seu favor, nunca contra, porque senão a gente acaba parando de fazer os exercícios e parando de falar desse jeito por conta de vergonha, de não encarar, enfim. Então é muito legal a gente ter gente do nosso lado que nos auxilie, né? Então essa menina, por exemplo, semana seguinte ela já falou pra mim, ela falou: eu tô impressionada com a diferença que já deu no R,
E aí agora ela fala com os R's na pontinha da língua e alguns vão lá para trás e alguém corrige e ela tá conseguindo corrigir de uma forma muito mágica, tá? Então não se preocupem tanto em fazer o R aqui, tá? Porque aqui, ó, também funciona, mas o trabalho, o dragão tem que funcionar, senão fica esquisito. Ó lá, já levou bronca da minha irmã por causa do sotaque neutro, né, Lu? É isso. Acaba... tem gente que ajuda pra caramba e tem gente que acaba deixando a gente meio tolhido, né, com relação a isso. Mas é encarar. É bom que depois dos 50, né, Lu, a gente já começa a ter um pouco mais de cara de pau pras coisas e fala, não, é isso que eu quero. Mas imagina uma menina de 18 que de repente toma uma patada, tipo, ó, tá ridículo isso, alguma coisa do gênero. Então, tem que ter muita determinação. Peçam ajuda para as pessoas que estão do lado pra gente automatizar isso, que é o mais difícil, tá? E quando tem bater rápido, Petrobras cadastra. Pois é difícil. Por isso que tem que fazer os exercícios antes, né? Para depois a gente conseguir trazer o TR, DR, BR, todos os fonemas que inclusive se encontram com outras consoantes, que fica mais difícil, tá? Então, por exemplo, Petrobras, quando a pessoa não consegue falar ainda, vai falar Petorobras, Petorobarás, melhor. Põe a mesma vogal que está na frente antes do R, então Petorobarás, 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 daqui a pouco ela fala Petrobras, tá? Cadastra, cadastrará, 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 você vai ver que vai entrar, tá? Isso entra de repente, assim. Eu tinha uma menininha que, ela também quer ser atriz, ela ia no consultório há 2 anos, ela deve estar com 10 agora, ela tinha 8, coisa mais bonitinha. A gente, todas as palavras que tinham encontros consonantais, que tinham R, eu colocava a mesma vogal antes. E aí ela foi se organizando e hoje ela fala bem bonitinho os R's junto com tudo. Sem contar que para montar outros personagens com voz caricata, às vezes tem suas características e a gente precisa saber exatamente onde a gente tem que bater. Exatamente. É muito legal isso, porque quando você tem consciência da musculatura, onde que você vai colocar, fica tudo muito mais tranquilo para você produzir qualquer coisa, né? Eu aqui aprendendo a fazer o S de São Paulo. Já tem gente me zoando. Nem ligo, eles não pagam as minhas contas. É isso mesmo, Renata, tá certa. E você vai morar lá, além de tudo, você tem que meter mesmo esses S, que não vão te sacanear lá. Mas é isso, eu acho que é importante vocês entenderem por que vocês estão fazendo, né? Agora, com relação à produção do R, é muito complicado, porque falar errado pode ser por causa de um regionalismo, por exemplo, uma pessoa falar bicicleta, né? Pode ser um regionalismo que ela não consegue falar o L, porque a região ensinou ela que é bicicleta, né? Mas é importante a gente entender, primeiro, o português, né? Falar exatamente o português, entender que o bicicleta, o CL é difícil, o CR é difícil, e aí organizar os pontos articulatórios para que a gente não seja sacaneado, porque um regionalismo como bicicleta te coloca num lugar menos favorável na vida, né? A gente tem que de fato aprender a falar direito como se deve. Então a gente tem que organizar esses músculos todos antes para a gente conseguir produzir as palavras da melhor forma possível. Problema, problema tem direto, né? Outro dia tinha uma pessoa que me falou que estava no ônibus e aí uma pessoa, 2 moças conversando, aí uma falou assim, qual é a diferença entre problema e problema? Aí a outra tinha definição, problema é quando é dos outros, problema é quando é meu. Então é isso, esse é o nosso português. Problema e problema. Louco, né? Que falamos na quinta passada. É verdade, amor. É isso aí. A gente tem que organizar os nossos fonemas sempre. Gente, quando a gente treina todo dia, a gente não pensa na hora de executar. Tá? Não adianta querer organizar as coisas na hora de fato de uma locução. Tem que treinar antes. Né? Você tem que treinar antes sempre, porque aí você consegue chegar onde você quer. Não adianta. Ontem eu atendi um rapaz que é um cantor, que eu achei muito engraçadinho ele falar. Ele falou, Lu, na hora que eu tô cantando, eu me dedico, eu me envolvo com aquela música, eu me interpreto, eu faço
Valeu, eu não fico pensando na técnica. Eu falei, mas é isso, você treina todo dia para você não pensar na técnica, para você se soltar e se divertir no palco. E o menino canta quinta, sexta, sábado e domingo, em um monte de espetáculos, daqueles espetáculos menorzinhos, assim, ele canta num shopping, acho que é hoje que ele vai no Uptown, que é um shopping aberto aqui no Rio. Ele tem shows, tem casamento, tem enfim, são shows pequenos. E ele falou, ele se diverte o tempo inteiro, né? Falando e cantando com interpretação. Então é outra parada, né? A gente tem que treinar todo dia exatamente para isso, tá? Vocês estão brincando aqui, berinjela em vez de berinjela. As duas têm problemas sérios. Berinjela é frito. Perfeito, Marcelo. Marcelo, suas colocações perfeitas, na hora certa. Queridos, é isso. Bora treinar essa ponta de língua que é extremamente importante. Esses exercícios que eu passei hoje são lindos de fazer e são realmente necessários para a gente conseguir ter uma articulação de ponta de língua bem bacana, tá? Solta a língua do assoalho da boca, lá, tá? Que se fizer um lá, já ferrou. Aí não tem um trrr que funcione, nem um trabalho, tá? Não dá, porque vai estar agarrado na musculatura, na mandíbula, e aí a coisa não funciona, tá bem? Bom, amanhã eu não faço live. Amanhã é dia que eu tô lá no consultório pegada, então eu vou das 9 às 4 da tarde, pegadíssima. E é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, me manda aqui mensagem no privado. E eu quero desejar para vocês um fim de semana lindo, muita paz, muito amor. Eu vou descansar esse final de semana, finalmente, eu tava precisando, porque eu tô emendando o fim de semana na semana. Então eu vou descansar com meu marido, mas semana que vem a gente tá aqui de novo, tá bom? Beijo enorme pra vocês, tá? Ótimo final de semana. Beijo, imagina.